Boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no canal. E hoje nós estaremos meditando no livro de Primeira Epístola de João, Primeira Epístola Universal de João, capítulo 2, a partir do versículo 6 em diante. E nós estaremos trazendo aqui um título bem curioso, que é sobre o que você tem sido na visão das pessoas. Praticamente é o que você realmente é interiormente. O que você transmite para as outras pessoas. O que as outras pessoas veem. Não é aquilo que você afirma que é, mas o que as pessoas realmente veem em você da realidade. E é o que realmente você é. É o que nós iremos trazer sobre esse vídeo, sobre esse tipo de título. E hoje nós estaremos usando como versículo-chave Primeira Epístola Universal de João, capítulo 2, do versículo 6 em diante. Que diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha só. Ele quem que a Bíblia está se referindo? Ao Senhor Jesus. A gente tem que estar nele. Se a gente diz que estamos nele, ou seja, se a gente diz que estamos no Senhor Jesus, se temos ele nos nossos seres, se temos o Espírito Santo, nós devemos fazer o que ele fez, devemos andar onde ele andou, ou seja, nós devemos ser o que ele foi nessa terra. Quando o Senhor Jesus estava aqui nessa terra, a única coisa que Jesus queria fazer era agradar a vontade de seu Pai, que é Deus. Tanto que temos até nessa comunidade o OQJF, né, o que Jesus faria, que ele traz esse tipo de título. Tipo, o que será que Jesus faria sobre tal coisa? Será que ele iria fazer isso? O que eu estou pensando em fazer? Ou será que ele não faria isso? Então, é o que a gente pensa, será que Jesus faria? E a mesma coisa. Nós devemos ser o quê? O que Jesus fez. Jesus, ele fez alguma coisa ali e a gente tem que ser a mesma coisa que ele foi. Devemos ser a mesma pessoa que ele foi nessa terra. Ele foi uma pessoa, praticamente Deus foi, o próprio Senhor Jesus foi um filho, né, que ele é filho de Deus, e um servo ao mesmo tempo. Olha só o que nós somos. Nós somos servos de Deus, claro, isso se você querer servir a Deus. E só se tornamos filhos dele quando nossa vida está entregue no altar dele. E assim temos que estar nele. Temos que receber o Espírito dele para se tornar os filhos dele. Você está entendendo como é que é o contexto? Então, para que se tornamos para ele, a nossa personalidade tem que ser para ele. Pessoas ficam transmitindo, autotransmitem. O que elas se transmitem? Ficam transmitindo uma imagem totalmente blasfêmica. Até a própria imagem dela se autoblasfema sobre Deus. Ela diz que serve a Deus, mas o que a característica, né? O que a personalidade está dizendo? Que ela não é nada. Que ela é simplesmente nada. Que ela é praticamente, se ela tivesse um ímpio e comparar... Não, praticamente se tivesse ela para comparar contra o ímpio, não havia diferença alguma, porque ela é um ímpio também. Então a gente não deve se assemelhar igual um ímpio. Não diz lá no livro de Malaquias? Diz assim: outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve a Deus e o que o não serve? Você tem que fazer a diferença, meu amigo. Você tem que fazer a diferença, meu amigo. Se você não fazer essa diferença, você não vai ser diferente do ímpio. Você não vai ser diferente do injusto, do hipócrita, daquele que está fazendo contra a vontade de Deus e está fazendo a própria vontade. Resumidamente, fazendo a vontade do diabo. Essa é a palavra mesmo. Então, se você se diz que tem o Espírito Santo, diz que está em Jesus, né? Está fazendo a vontade de Deus. O que você tem transmitido? Uma aparência de um verdadeiro cristão? De uma verdadeira cristã? Você tem transmitido a aparência de uma pessoa realmente que é filha, que é filho, que é servo, que é serva de Deus? Isso aí eu não posso falar porque é você mesmo que se autoconhece. Mas aí se você não se conhecer, a história é diferente, né, gente? Pensa que todo mundo se conhece. Não se conhecer é apenas um engano do ser humano. A gente se autoconhece. Não tem como a gente viver nesse mundo e não se conhecer, né? Eu mesmo, por exemplo, a sua idade indica o quanto tempo você já se conhece. Por exemplo, eu me conheço praticamente, já vai fazer praticamente, me conheço há 14 anos. É igual você, se conhece há, sei lá, 20 anos, há 30, 40, 60 anos. Então você sabe o que você está fazendo. Se a sua vida está refletindo as coisas que é a vontade de Deus, ou é as coisas que é contra a vontade dele. Você que transmite isso. É uma autotransmissão que você faz. E as próprias pessoas ainda conseguem ver isso.
As pessoas conseguem refletir, ver o reflexo, na verdade, do que você tem transmitido. Você tem transmitido praticamente a maldade, o pecado, a pessoa vai ver o pecado. Ainda vai falar que você não parece de Deus. Às vezes ainda fala assim, eu vou pra igreja. A pessoa fala assim, mas você não parece uma cara de quem vai pra igreja? Não parece uma pessoa que tem cara de que é um cristão, uma cristã? Você tem que fazer diferença, meu amigo. Não ficar sendo comparado com ímpio. Não ficar praticamente sendo comparado àquele que é errado. Então, faça a vontade de Deus. Faça a vontade dele. Se você se diz que tem ele dentro de você, você tem que fazer o que ele fez. Você tem que ser o que ele foi. E assim você vai conseguir ser essa pessoa, uma pessoa iluminada pelo próprio Deus, iluminada pelo próprio Senhor Jesus. É aí que você escolhe. Irmãos, não os escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele, e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. As trevas é o pecado, é o mal, e a luz é o quê? A luz de Deus, é a verdadeira luz. A verdadeira luz é a luz do próprio Senhor Jesus, é a luz do próprio Deus. E essa luz tem que estar dentro de você. Essa luz, meu amigo e minha amiga, tem que estar dentro de você. A luz do Espírito Santo. Mas se você já se afirma que tem o Espírito Santo, que já tem essa luz, graças a Deus. Que seja feito o que você pensa. Se você crer, amém, graças a Deus. Mas só reflita, meu amigo, só reflita. Ou melhor, quer dizer, só espelhe, venha espelhar a imagem do próprio Senhor Jesus dentro de você. A gente, quando é cristão, a gente consegue, quando temos o Espírito Santo, espelhar a imagem do Senhor Jesus dentro da gente, sabia? Os nossos amigos, os nossos próximos conseguem ver isso. É por isso que estamos falando isso. Quem você tem sido? Quem que as pessoas têm falado que você é? Você tem falado que você é um viciado em drogas, viciado em internet? Se praticamente você fala de coisa de Deus, o pessoal fala assim, mas você assiste pornografia? Você assiste pornografia coletiva com seus amigos? Você tem que transmitir uma diferença, meu amigo. Você tem que transmitir uma diferença. Ser filho de Deus é muito diferente do que ser criatura. Deus criou todo o mundo, porém a diferença de ser filho de Deus e ser criatura desse mundo. Então você tem que fazer diferença. Pois quem é criatura, o que tem dentro dela? Trevas, abismo e trevas. Estava igual ao princípio. Não diz na palavra que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo? É assim que tem estado muitos seres de muitos com trevas. Porém, aquele que é cristão de verdade, cristão mesmo, não é cristão por título não, é cristão mesmo. Tem a vida entregue no altar de Deus, tem o Espírito Santo, ele é igual o que Deus fez depois de ter visto as trevas. Ele falou, haja luz, ele falou, haja luz, e houve luz. Aí o Espírito de Deus ali, se movia sobre a face das águas. Assim é o ser de quem tem o Espírito Santo, assim é a vida de quem é filha de Deus. De quem tem praticamente uma semelhança do próprio Cristo. E assim, meu amigo, tem que ser. Você tem que espelhar, ser um espelho, espelhar a imagem do próprio Senhor Jesus de você para fora. E assim vai ser. Basta você querer, obviamente. Outra vez vocês... não, isso aqui já li. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos vão perdoados os pecados. Olha só, o que mostra aqui praticamente? Mostra que, meu amigo, você pode ser o que você for. Deus, ele vai te ouvir. Você pode ter reconhecido, realmente, Vinícius, eu não espelho uma imagem de Cristo. Espelho a imagem do próprio mal. É assim que tem que ser falado. Espelho a imagem do próprio
das próprias trevas. Mas se você crer, Deus pode até mesmo perdoar os seus pecados. Você tem se identificado com uma pessoa cheia de erros, falhas, Deus pode perdoar. Basta você ser sincero a Ele. Seja sincero com Ele. Eu duvido que Ele não vai te ouvir. E assim você vai ser feito filho ou filha dele. Tá ligado? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.